ungidos, Senhor. Tu para falar conosco aquilo que nós precisamos, Pai, os teus servos que vão também ministrar. Usa cada um como o Espírito Santo, ó Pai, para que sejamos edificados na palavra. É o que nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Paz do Senhor, meus amados. Amém. Pode sentar um momento. Nós hoje estamos abençoados aqui, porque mais uma vez os irmãos que estavam desde ontem, né, foram para Dart, hoje de manhã Dart de novo, agora à tarde, à noite, aqui em Ramamás, né? Graças a Deus, que Deus, o pessoal é jovem, eles aguentam bastante, né? Eu e a missionária estamos aqui meio que só o pó, como diz o outro. Mas ali está o Anderson, né? Presbítero Anderson, presbítero São Leotaí também, estava lá, hoje está aqui também. A Catinha, que tem a Catinha, as crianças, já deve ter ido para lá também, porque a mamãe tem que ficar se dividindo, né, com os babies. Deus abençoe também. Dait ali. Abençoe, Dait. Amém. Hoje, amados, nós vamos falar sobre missões. O pastor Boas, ele ainda não tem mandado a notícia do pai dele, mas a que nós sabemos é que lá na Índia, naquela região onde eles vivem, a situação não está fácil por causa desta pandemia, e nós vemos pelas noticiários que surgem a pobreza e a miséria do povo, milhares morrendo. Já morrem normalmente por causa da fome, da pobreza, da miséria e doenças. E agora com essa pandemia, aumentou o número de pessoas com necessidade por causa do desemprego, como está acontecendo em todo o mundo. Nós louvamos a Deus pelo milagre que Deus está abençoando os irmãos aqui, né, no Japão, e muitos no Brasil também, que ainda continuam com seus trabalhos, seus empregos, com saúde. Louvado seja Deus por isso. Nós temos que ser gratos, não é verdade, irmãos? Deus é bom, Ele tem abençoado a gente. Tanta gente aí preso praticamente em casa, sem poder sair, sem poder se locomover, e nós tendo liberdade para trabalhar, para até passear, né? E até viagens para o Brasil estão já concedendo. A única coisa que estão exigindo agora é que faça o teste 72 horas antes de voltar, e depois chegar aqui no aeroporto faz o teste também de Covid. Aconteceu conosco isso, só que nós temos ainda que pegarmos uma autorização lá em Miami do consulado japonês para poder reentrar no Japão, mesmo tendo reentre válido, né? Nós pegamos o reentre de 5 anos. Então nós tínhamos toda a previsão e precaução para não, de repente, for barrado por causa de reentre. Mas mesmo assim tivemos que vir com a carta do consulado, que fomos pegar 2 dias antes de viajar, lá em Miami, para poder pegar o avião e voltar para o Japão. Chegamos aqui, ficamos de quarentena, e graças a Deus a doença não pegou a gente nem lá nem aqui. Em nome de Jesus não vai pegar, não. Em nome de Jesus. Nós estamos pedindo a Deus a misericórdia, sabemos que todos estão sujeitos, né? Por isso temos tomado os cuidados necessários, né? Procure evitar aglomerações e coisas que podem causar algum problema. Mas todo mundo está trabalhando na fábrica, todo mundo está pegando condução. E eu creio que a igreja não é o lugar pior, ao contrário, é um lugar melhor para se estar. Aleluia. Então a gente faz as precauções físicas necessárias, mas espiritual nós recebemos aqui da mão de Deus, e Ele tem abençoado a sua igreja e vocês, amém? Amém. Muito bem. Eu queria hoje passar uma oportunidade para o presbítero Sunil trazer uma palavra de Deus aqui, né? Porque aí enquanto ele fala, a gente ouve e descansa um pouco, né? E se alimenta também. Nós pregamos ontem, hoje de manhã e agora à noite. É um prazer falar da palavra de Deus, mas também tem outros que têm coisas para dar para a gente, né? Então, presbítero Sunil, venha até aqui e entregue aquilo que Deus já colocou no seu coração. Obrigado.
Só os irmãos com a paz do Senhor? Amém. Graças a Deus nós estamos aqui. Para mim é um privilégio, uma honra poder compartilhar um pouco da palavra de Deus com os irmãos. Né? E graças a Deus, a palavra do Senhor diz, quando Samuel, Deus deu vitória ao povo de Israel, e ele colocou uma pedra entre Mispa, ele disse algo muito interessante, né? Até aqui nos ajudou o Senhor, né? Até aqui Deus tem nos ajudado. Se nós estamos aqui, porque Deus nos ajudou, né? Porque Deus nos sustentou, e por isso nós devemos dar graças a Deus por isso, né? E gostaria de compartilhar com os irmãos em Filipenses capítulo 2, Filipenses capítulo 2, agradeço mais uma vez a oportunidade de poder compartilhar um pouquinho só da palavra do Senhor, uma porção da palavra de Deus, uma meditação para as nossas vidas. Filipenses 2:12 diz assim: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecesse, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Até aqui. Interessante nós pensarmos nessa palavra, porque Paulo estava preso quando ele escreveu essa carta aos Filipenses. São uma das cartas que ele estava preso, e aqui ele fala, de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecesse, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência. É um povo que nós vemos aqui que ele estava vivendo aquilo que havia recebido, a salvação, né? Estavam vivendo, obedecendo a palavra de Deus, né? Aceitaram Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, né? E nós sabemos que a igreja nasce ali, e nós vemos a forma que Deus estava agindo na vida dele. Tanto é que o Senhor, Paulo fala um pouquinho antes, tendo por certo isto mesmo, no capítulo 1, versículo 6, fala que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo, né? Paulo fala que a obra que um dia começou, Deus ia aperfeiçoar na vida deles. E algo interessante nessa palavra aqui, que ele fala assim: vocês não estão obedecendo apenas na minha presença. Como Paulo era um líder ali, né? Sempre na frente do líder, às vezes obedece. Mas eles estavam obedecendo não só na presença de Paulo, mas Paulo estava sabendo que estava sendo obedecido até na ausência dele. Então é um povo que aprendeu, absorveu a palavra e estava vivendo conforme o ensinamento. Mas o que me chama a atenção é que Paulo fala assim para eles: assim também operai a vossa salvação. Algumas traduções está escrito: desenvolvei a vossa salvação. De que forma? Com temor e tremor. Nós costumamos entender, muitas vezes ouvir, e falar que a pessoa foi salva, agora ela vive a vida, uma vez aceitou Jesus, agora ela pode viver a vida do jeito que ela bem entender. E nós sabemos que isso é o começo, né, de uma caminhada com o Senhor. E aqui Paulo fala para eles: agora operai a vossa salvação, desenvolver essa salvação, né, que nós precisamos desenvolver. Isso que separa nossas vidas de um crente normal e de um crente que vive, como a palavra do Senhor diz, que o vento sopra aonde quer, você não sabe para onde vem, nem para onde vai, nem de onde vem. Assim todo aquele que é nascido do Espírito, porque o governo não está mais na mão dele, mas está na mão do Senhor. É Deus que direciona, é Deus que guia. Só que Deus, ele não ultrapassa no sentido, ele tem poder, mas ele não ultrapassa a nossa vontade, no sentido de Deus, ele toca em nosso coração, no sentido de chamar, falar: olha, como diz em Provérbios, filho meu, dá-me o teu coração. Ele não arromba a porta de nossas vidas, mas ele pede, né, o nosso coração, né? E quando nós obedecemos a voz do Senhor,
obedecermos a palavra do Senhor, Ele vai nos guiando. Ele fala aqui, operar essa salvação, desenvolva essa salvação, né? E como nós podemos fazer isso? Buscando o reino de Deus em primeiro lugar. Como o pastor Alberto foi dito aqui no começo, né? Buscai o reino de Deus em primeiro lugar. Essa palavra está no meu coração, eu escuto essa palavra especificamente, no mínimo 20 anos, há 20 anos, foi quando até conheci o pastor Inácio, foi no ano 2000, em dezembro do ano 2000, sempre ouvia falar desse Mateus 6,33. Mas chega uma hora que ele vai se tornando, aquela palavra vai amadurecendo nossa vida, a gente vai entendendo, compreendendo, né, que nós temos que buscar o reino de Deus em primeiro lugar. A partir do momento que nós entendemos que a palavra do Senhor diz em Coríntios que nós fomos comprados por um alto preço, né, que nós não somos de nós mesmos, nós fomos comprados e pertencemos ao Senhor e devemos viver uma vida conforme a vontade de Deus. E quando nós entendemos isso, amados, isso se torna diferente em nossas vidas. Nós podemos viver num ambiente cristão, num ambiente onde há salvos do Senhor, mas existe algo que vai além disso, né? Existe algo que vai além, né? Ou seja, como a gente usa de uma forma, entre aspas, um pouco vulgar, o buraco é mais embaixo, como a gente usa de uma forma gíria no Brasil, né? Ou seja, o negócio é mais profundo, o negócio é mais intenso, né? E é uma vida com o Senhor, e é o governo do seu Espírito em nossas vidas. Então, Paulo fala aqui, desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. Não de qualquer forma, não de qualquer maneira, mas com temor e tremor. Isso é, com reverência, com respeito, temendo a Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, como nós sabemos. Nós devemos depender do Senhor e buscar a Deus. Falar, Senhor, ajuda a desenvolver a minha salvação. Ajuda a ir além, ajuda a buscar a Tua face, ajuda a buscar a Tua presença, ajuda a ser cheio do Teu Espírito Santo para fazer a Tua vontade, principalmente nesses últimos dias. Pedro fala que os últimos tempos, né, quando ele fala sobre isso, para nós sermos sábios, sóbrios, porque já é a última hora. E nós estamos vivendo esses últimos momentos. Só nós analisarmos o que está acontecendo no cenário do mundo, os sinais da volta de Cristo. Mateus 24, ele fala os sinais daquilo que ia acontecer, que alguns sinais que sucederiam, antecederiam a volta de Cristo. E nós vemos se cumprindo isso, as coisas estão se cumprindo, as coisas estão se afunilando cada dia que passa, né? E por isso nós temos que buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Aleluia. É um versículo muito simples, mas quando nós vivemos na dimensão do Espírito Santo de Deus. Ele fala que é Deus que opera em vós o querer e o realizar. Deus vai colocando o desejo em nosso coração. Deus vai colocando a vontade dele em nosso coração. Aleluia. Isso nós vamos vivendo a vontade do Senhor. Deus tem dado a oportunidade de experimentar um pouco disso, né? Do governo dele em nossas vidas. Deus vai colocando o desejo. É algo que impulsiona a nossa vida a fazer algo para o Senhor. Há uns anos atrás, eu estava ouvindo um louvor que falava assim, só um pedaço do louvor que falava assim: eu sinto Deus aqui me impulsionando. Nessa época, eu tinha a oportunidade de dirigir o culto e às vezes trazer uma saudação, mas era muito pequeno, eu tinha muita vergonha. E eu sentia aquele impulso do Espírito que Deus queria me orientar naquela direção, né? E foi passando o tempo, e muitas vezes a gente reluta com as nossas dificuldades, com nossas lutas, e muitas vezes os nossos medos, né? Muitas vezes porque não sabemos o que vai acontecer, muitas vezes nós nos prendemos, né? E nisso, Deus foi agindo na minha vida de uma forma específica, nesse sentido, para que eu buscasse o reino de Deus, para que Ele deixasse Ele fazer a obra do Senhor. Amém. E veio acontecendo, mas o impulso de novo. Eu já estava pregando, já estava dando estudo, mas algo interessante, quando se sente o impulso do Espírito Santo queimando dentro do seu coração, dizendo: é esse caminho, é essa direção. Aleluia. Eu gostaria de trazer isso para os irmãos, para que nós buscássemos ao Senhor,
para que buscássemos a Deus e para que a gente esteja sensível à voz do Espírito de Deus. Aleluia. A voz do Senhor, quando Deus está impulsionando, e Deus começa a agir em nossos corações. E Deus começa, porque Deus, Ele quer usar nossas vidas. Hoje é culto de missões. E existem ministérios, né? Ministério pastorado, existe presbitério, existem os outros ministérios. Mas existe um ministério que é para todo mundo. Que Paulo fala, é o ministério da reconciliação. Aleluia. Que Deus deu para todo mundo. E todos nós temos a palavra de reconciliação. É verdade. Então todos nós somos missionários. Querendo ou não, todos nós estamos nessa missão de fazer a obra do Senhor. Mas cada um, como um corpo, cada membro tem a sua função. E nós precisamos entender qual é a nossa função dentro desse corpo. O que Deus tem? O que Deus quer nos usar? Existem dons naturais que Deus já colocou em nossas vidas, e às vezes nós não sabemos. Existem dons espirituais que nós devemos buscar. Existem dons ministeriais para que nós possamos realizar a obra do Senhor. Nós precisamos buscar a Deus e perguntar: Senhor, qual é a minha função nesse corpo? Qual é a minha função? O que o Senhor quer me usar? De que forma o Senhor quer me usar? Amados, porque Deus, Ele usa todos aqueles que se doa a Ele. E Deus quer usar todos nós. E precisamos entender o que a palavra do Senhor nos diz, amado, a respeito disso, que nós possamos buscar a Deus, para que possamos entender: Senhor, revela a mim, mostra qual é a minha função nesse corpo. Eu não quero estar perdido. Muitos estão buscando as coisas terrenas. Nós vemos na fábrica, muitos trabalhando para algo terreno. E nós sabemos que o fim está próximo. A palavra do Senhor diz: não ajunteis para vós tesouro na terra, mas juntais para vós tesouro nos céus. Muitos estão ajuntando na terra, que é transitório, é passageiro, vai passar. Mas nós temos que ajuntar naquilo que é eterno, aquilo que vai permanecer para sempre. E nós vemos muitas pessoas colocando o seu coração nesse mundo, e nós sabemos que o fim está próximo. Isso não é uma notícia ruim, muito pelo contrário. Isso é porque a nossa redenção, consumação da nossa redenção está perto. A completa consumação, quando nós estaremos com o Senhor eternamente. Mas enquanto isso não acontece, que nós possamos pedir ao Senhor e buscar ao Senhor. O pastor Alberto leu o texto aqui: perseverar na oração, estar perseverando, ser paciente na tribulação e perseverar na oração. Paciente na tribulação, porque caminhar com o Senhor vai ter luta. No mundo tereis aflições, a Bíblia já fala. Então nós vamos ter luta, nós vamos ter dificuldades, mas que nós possamos, amados, perseverar, ter a paciência em meia circunstância. Eu gosto quando Davi ele fala: esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor. Amém. Esperar não é fácil, com paciência piorou, não é? Se for pensar. Mas Davi falou: mas eu esperei com paciência. Por quê? Porque ele confiava no Senhor. Confiar no Senhor, isso que agrada o coração de Deus. Porque a Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Aleluia. Nós, como seres humanos, se alguém não confia na gente, a gente já se sente mal, A pessoa fala assim: puxa, eu não confio naquele lá. A gente já tem um sentimento: puxa, mal. Agora imagine um Deus todo-poderoso, que, como ele disse para Moisés: existe alguma coisa difícil para mim? Algo difícil que eu não possa fazer? Quando Deus falou para Moisés da primeira vez: Moisés, bate na rocha, ela vai dar água. Moisés foi lá e bateu, e deu água e saiu água. Funcionou muito bem. Na segunda vez Deus fala para Moisés: Moisés, fala a rocha que ela vai dar água. Ele foi, bateu na rocha. A Bíblia diz: saiu muitas águas. Mas o Senhor disse para Moisés e Arão: porquanto vocês não creram na minha palavra, vocês não entrarão na terra prometida. Olha o que Deus falou. A Bíblia diz: saiu muita água. Aconteceu. Só que não foi da forma de Deus. Deus falou: porque vocês não creram na minha palavra, para não me honrar no meio do povo. E nós vemos ali que Moisés ali, naquele momento, ele deu aquela vacilada, E que nós possamos, amados, dessa forma, não como Moisés, mas pegar o exemplo, como Coríntios fala: tudo que foi escrito, ou melhor, Romanos, tudo que foi escrito para o nosso ensino. Pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Ou em Coríntios ele fala: tudo que foi escrito para o nosso exemplo, para que a gente não cometa o mesmo erro. Antes,
havia suas dificuldades, né? Tinha dado a lei, mas hoje nós temos a palavra de Deus completa. E nós temos tudo, o recurso para que nós não venhamos errar, falhar, sabendo que nós somos seres humanos. Mas que nós possamos, amados, buscar ao Senhor. Isso está no meu coração. Que nós possamos buscar a Deus, porque nós estamos vivendo os últimos dias. Que o Senhor possa nos usar poderosamente, porque Deus opera em vós o querer e o realizar. Às vezes nós não sabemos, mas Deus vai colocando em nosso coração. É verdade. O desejo e a vontade, ele vai começando a fluir em nossas vidas. Então, vamos sentir o Espírito de Deus impulsionar dentro do seu coração. Aquela chama começa a acender novamente, se uma vez apagou. Aquele fervor do Espírito começa a aquecer o nosso coração, dizendo, o caminho é esse, a direção é essa. Aleluia. E por isso nós temos que viver dessa forma. Até ele fala aqui, fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpados no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, né? A qual resplandeceis como astros. Até ele fala dessa forma, né? Para que a nossa possamos ser realmente sal e luz nesta terra, né? Dessa forma, que nós, no meio de uma geração corrompida e perversa, Deus tem os seus, que nós possamos estar inseridos dentro desses seus, né? Amém. Nós possamos estar inseridos no meio disso, né? Como Deus disse para Elias, Elias, eu tenho ainda os 7.000 que não dobraram o joelho diante de Baal. Aleluia. Existe um remanescente fiel. E eu quero estar dentro desse remanescente. Aleluia. Eu quero estar, imagine quando Deus chama, fala para Ezequiel, Ezequiel, eu busquei entre eles um homem que se colocasse na brecha para que eu não a destruísse, mas ninguém achei. Olha só, Deus falou, eu busquei entre eles um homem, alguém, para que se colocasse na brecha entre mim e o povo, para que eu não a destruísse, mas ninguém achei. Que nós possamos ser aquele que coloca, realmente se coloca na mão de Deus, dizendo como Isaías, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia. Eis-me aqui, Senhor, faz a tua vontade, faz o teu querer. E andar com Deus, amados, nós não sabemos o que vem pela frente. Por isso nós temos que andar por fé e não por vista. Não pelo aquilo que nós vemos, mas andar por fé. Viver por fé. Romanos fala de fé em fé, de graça em graça, e viver em novidade de vida. Aleluia. E nós possamos viver dessa forma e buscar ao Senhor, amados. Porque nós estamos buscando lá em Daito ao Senhor no culto de oração. Deus tem respondido nossas orações. Isso aqui, o presbítero está aí, o Anderson sabe muitas coisas que Deus tem feito. Deus tem feito grandes coisas ali em nosso meio. Isso tudo através da oração, e sabemos aqui que tem acontecido nas outras igrejas, nossa congregação tem acontecido, e que nós possamos buscar, e principalmente nós buscarmos ao Senhor no nosso secreto. Que nós possamos buscar a Deus, amados, para que Deus possa realizar o querer e o realizar dele, porque é Deus que faz em nossas vidas. A única coisa que a gente se dispõe, e a gente não tem noção daquilo que Deus pode fazer, quando nós entregamos nossa vida diante dele. O nosso coração realmente voltado ao Senhor, que não venhamos ter nada, nenhuma barreira em nosso coração. Muitas vezes eu tive barreiras no meu coração. Eu servi ao Senhor, eu nasci no berço cristão, mas muitas vezes com reserva dentro do coração. E Deus sabe como lidar. Para Ele não tem nada difícil. A única coisa é que a gente bate muita cabeça, né? Até a gente entender o propósito de Deus, entender que o caminho de Deus é o caminho que muitas vezes é o difícil, mas é o caminho, como Deus disse ao povo de Israel, eu bem sei os pensamentos que tenho de vós, pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que desejais. Só que o caminho tem que ser o caminho dele, o jeito tem que ser o jeito dele, não é? Então isso, amados, que tudo que eu estou falando, os irmãos já sabem muito bem, né? E que nós possamos buscar a Deus. Isso está no meu coração para falar para os irmãos, né? Aqui falando tanto para mim quanto aos irmãos, que possamos buscar a Deus e buscar ao Senhor no nosso secreto, buscar a Deus, buscar a sua face, porque nós não sabemos, amados, o que está por vir ainda, né? Mas sabemos que o cerco está se fechando e tudo está se afunilando, né? Quando a palavra do Senhor diz para nós buscarmos a Deus,
buscar a Ele. A Bíblia diz também em Efésios, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são bons, né? Os dias são maus. Mateus capítulo 6, ele fala no final do versículo 34, ele fala assim, pelo que não os inquieteis pelo dia de amanhã, basta cada dia o seu mal. E Efésios capítulo 6, quando fala revestindo toda a armadura de Deus, para que possa resistir no dia mal. Então existe o dia mal, vai ter os dias ruins, mas Deus já dá estratégia já para nós de antemão, né? Para que nós possamos andar na dimensão do Espírito de Deus. Essa palavra eu gostaria de deixar para os irmãos, que nós possamos buscar operar essa salvação. Falar, Senhor, eu vou buscar o Senhor, eu vou colocar o Senhor em primeiro lugar na minha vida, vou colocar o meu coração diante do Senhor e deixar que Deus opere e realize o querer dele em nossas vidas. Muitas vezes nós ouvimos, mas não temos noção daquilo que Deus pode fazer. Eu não sei o que Deus vai fazer da minha vida, eu não tenho noção o que Deus pode fazer na vida da minha família, né? Como que Deus tem feito já, a paciência de Deus para comigo. Deus é muito paciente, a Bíblia diz que Ele é longânimo. Eu vejo quantas vezes dor de cabeça, né? Se Deus fosse humano, assim no sentido como nós, assim, esse só me dá dor de cabeça, né? Mas Deus não é pego desprevenido, Ele já sabe, né? Mas Deus, Ele guia a gente de uma forma tremenda. Eu vejo, amado, sim, não quero delongar aqui, mas eu vejo quando Deus me trouxe para o Japão, da forma tremenda que Deus me trouxe. Deus colocou esse desejo no meu coração que eu tinha, uns 12 anos de vir para o Japão. Eu não queria vir para ganhar dinheiro, mas só queria sair fora do Brasil. E todo o culto da igreja lá era de terça-feira, culto de oração. E eu orava, falava, Senhor, me leve para o Japão. Eu fiquei 2 anos orando, porque minha mãe não ia deixar, meus pais, meus irmãos vieram, eu sou o mais novo, eles vieram, e chegou na minha vez, ela falou, você não vai. E aquilo, eu falei, Senhor, eu quero ir para o Japão. E eu pedi durante 2 anos. E eu tinha até uma caixinha de promessa. E eu era daquele que escolhia versículo ainda. Tanto é que eu trouxe um versículo quando Deus ouviu a minha oração. Mas eu não sabia daquilo que ia acontecer. A documentação dos meus irmãos saíram muito fácil. O meu só deu problema. E não saía. E os meus irmãos pegaram visto de 1 ano, sempre tinha que renovar. E da minha vez, nem o visto saiu. Eu falei, Senhor, por quê? E um dia eu falei no escritório, meu pai tinha uma oficina naquela época, e no escritório, quando falou-se que o visto não saiu, eu disse algo que eu sei que foi um impulso do Espírito Santo, dizendo, eu tenho fé, Deus vai me levar para o Japão ainda. Aquilo veio com um impulso muito grande. Às vezes nós sentimos esse impulso, né? Mas às vezes nós andamos, como o pastor acho que na oração estava falando, cochear entre 2 pensamentos, você fica vulnerável entre ouvir a voz do seu coração e a voz de Deus, né? Não sabe discernir, né? Muitas vezes eu senti aquele impulso, né, que vinha, que o Deus ia levar. Todo ao ponto que um dia, até que os documentos, resumindo, para resumir a história, que o documento saiu, né? Depois de 1 mês que eu estava aqui no Japão, eu descobri que a mulher que estava fazendo, ela tinha sido presa porque os documentos eram tudo falso. E tinha umas pessoas que foram por ela para a América, foram parar em Portugal e não podiam mais sair. Tanto é que ela foi presa porque o pastor da igreja conseguiu lá e tinha uma influência muito grande, colocou ela na cadeia por causa disso, né? Mas nós vemos, e minha mãe falou assim, olha por que Deus não deixou você ir naquela época, né? Ao ponto que até meus pais deixaram eu ir depois, quando estava com 18 anos já, né? E depois eu vim para o Japão. E quando eu cheguei, com 9 meses, 11 meses de Japão, Deus me orientou para entrar no Passo de Fé, fazer um seminário, mas para 4 meses de trabalhar, 3 meses, para você entrar e estudar a palavra de Deus. Em que as pessoas falavam assim para mim, primeiro ajunta dinheiro, depois você vê essas coisas, ajunta o seu dinheiro primeiro. Mas tinha algo dentro de mim que é para eu entrar no espaço de fé. Eu falei, Senhor, nunca fui bom para estudar, eu vou entrar num seminário que exige bastante, eu vou fazer o que lá? Né? Essa era a questão do meu coração. Até que o pastor Osmar disse esse versículo, é Deus que opera em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Eu não estava tendo noção. Isso que eu estava falando, Deus pode fazer muito além daquilo. Por isso que a palavra diz,
Ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais, infinitamente mais, ou abundantemente, além do que pedimos ou apenas pensamos, segundo o poder em que nós opera, que esse é o poder do Espírito Santo, né? E eu vejo a forma que Deus foi fazendo na minha vida. Por isso que eu digo, eu não deixo isso de fora, que muitas vezes eu cochei entre dois pensamentos. Muitas vezes não entreguei o coração completamente a Deus. Você faz a obra, mas você fica meio que dividido. É como a palavra do Senhor diz que aquela semente caiu entre os espinhos, e a semente não pôde crescer porque os espinhos sufocaram. Os discípulos perguntaram: o que é esses espinhos? É o engano das riquezas, os prazeres do mundo e as ambições por outras coisas, que sufoca a semente, né? No caso a palavra de Deus, e ela se torna infrutífera, né? A gente não consegue fazer nenhum e nem outro. Você não consegue viver nem de uma forma e nem de outra. É isso quando acontece, quando o nosso coração não está íntegro diante do Senhor. Abraão viveu com Deus de uma certa forma, até um ponto que Deus se revela para Abraão de uma forma diferente. Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande na minha presença e ser perfeito. Aleluia. Aí ele fala ali, na linguagem de hoje, ele fala assim: e seja íntegro de coração, né, e faça segundo a minha vontade. Chegou um ponto que Deus chama Abraão para mais perto. Agora você tem que andar do meu jeito. Ou como Jacó, por exemplo, que Deus teve que ferir a coxa de Jacó, quando ele viveu da forma que ele foi, tanto é que o nome dele é enganador, né? Usurpador. Ele viveu da sua forma, da sua maneira, mas teve uma hora que Deus colocou e falou assim: agora chega, né? Agora você vai andar do meu jeito. Tanto é que até o seu andar literalmente mudou, porque ele andava mancando da coxa, quando o seu nome foi mudado para Israel, né? E assim é nós com a nossa vida com Deus, para que nós possamos andar na direção do Senhor. Eu tenho isso no meu coração. Deus vai fazer grandes coisas em nossas vidas. Eu não tenho noção daquilo que Deus pode fazer, só de eu ver um pouco. Cada um tem a sua história, que você possa lembrar da sua história. Se ele está aqui, é porque Deus operou, é porque Deus cuidou, é porque Deus fez. Agora, e quando nós colocarmos completamente na mão dele, imagine o que ele pode fazer. Aleluia. Esse é o Deus que eu creio, né? Esse é o Deus que eu creio. E Deus sempre colocou isso no meu coração, né? de confiar nele. E muitas vezes nós temos nossa dificuldade. Eu estou sendo repetitivo porque nós temos nossa dificuldade. Mas quando nós realmente pedimos: Senhor, ajuda-me a confiar, ajuda realmente a ter essa fé, ajuda realmente a confiar no Senhor de uma tal forma que o meu coração esteja íntegro, ou seja, puro, completo, diante do Senhor. E quando o nosso coração está dessa forma, o querer efetuar, Deus vai realizando em nossas vidas. Vamos buscar ao Senhor, amados, e vamos confiar em Deus, que Deus está no controle de todas as coisas. Eu creio, amados, que Deus tem muito mais para nós, nossas vidas. Eu sinto a presença do Senhor nesse sentido, que Deus tem algo na nossa vida. Deus tem algo para nós ainda. Eu não sei o que é, por isso que eu estou delongando um pouco, porque eu não sei, Deus tem alguma coisa para fazer em nossas vidas. Aleluia. Nesta noite. Que nós possamos abrir o nosso coração, que talvez seja a nossa entrega total, pode ser que seja hoje. Talvez nossa entrega total seja hoje. Talvez seja hoje que Deus está marcando. Hoje é o dia que eu te chamei. Hoje é o dia que preparei para a sua entrega total. Nós precisamos entregar uma entrega total diante do Senhor. Eu falo: Senhor, eu me rendo aos teus pés. Eu me rendo diante do Senhor. E se você está ouvindo essa palavra, que se sente realmente, que você possa falar: Senhor, eis-me aqui, envia-me, cumpre a tua vontade na minha vida. Aleluia. E nós possamos não resistir, porque quem perde somos nós. Deus não vai perder nunca. Ele é Deus, Ele é Senhor. Quando fala El Shaddai, Ele é Deus, Ele é pleno nele mesmo. Ele não precisa de ninguém, mas nós precisamos dele. Por isso que Ele fala conosco, e como diz em Provérbio: filho meu, dá-me o teu coração. Aleluia. Que nós possamos entregar nossas vidas. Eu já entreguei a minha vida, meu desejo para o Senhor. Eu me coloquei diante dele e falei: Senhor, eis-me aqui. Mas eu digo hoje mais uma vez: eis-me aqui. Aleluia. E se você quer entregar a sua vida mais uma vez ao Senhor, de uma forma específica, venha comigo na frente. Vamos orar junto. Vamos orar junto. Vamos falar: Senhor, eu me rendo. Eu não quero mais fazer do meu jeito. Não é da mesma minha forma, mas eu quero fazer do teu jeito, da tua maneira.
Deus tem algo na sua vida. Eu saí com essa palavra no meu coração. Eu saí debaixo de oração, não saí por influência emocional, mas da orientação de Deus. Se você quer, vamos orar ao Senhor, vamos colocar em pé. Se você sente isso, eu quero, vem aqui na frente, porque eu vou me ajoelhar aqui também. Eu já entreguei, mas eu quero também. Aleluia, glória a Deus. Senhor Deus e Pai, nos colocamos diante de Ti, Senhor, meu Deus, que Deus junto com os irmãos, ó Pai, está aqui na frente, Pai. Nós colocamos nossa vida diante do Senhor, meu Deus eterno. Entregamos nosso coração, Pai, diante de Ti, Senhor. Entregamos o porão da nossa alma, Pai, o escondido, Pai, o oculto, ó Pai, diante do Senhor, ó Pai. Somos dependentes de Ti e dizemos, indo aqui, Senhor, usa a nossa vida para a honra e para a glória do Santo Nome, porque para nós é uma honra, para nós é um privilégio, Pai. Ó Pai eterno, Pai glorioso, e podemos chamar o Senhor de Pai. Pai eterno, opera em nossa vida o querer e o realizar, Senhor, meu Deus querido, em nome de Jesus. Glória a Deus. Chorobanai, Surianda, Oxerianda, Deve ter pessoas aqui dentro que hoje sabem que tem uma chamada de Deus na sua vida. Deus ainda não fala em vão e a palavra dele não volta vazia. Deus conhece a tua necessidade e sabe o que você precisa. Mas muito mais do que você saber que Deus está te chamando você, é você abrir o coração e dizer: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, usa a minha vida, eu quero fazer parte daqueles que vão te chamar a completar a obra da igreja na terra antes que ela vá embora, antes que o Senhor venha buscar a sua igreja. Jesus está te chamando e dizendo: ei, e a tua parte? Você vai crescer. Qual é, amados, o teu chamado? Qual é o teu chamado? E a resposta de Deus foi exatamente numa oração em espírito. Eu não quis usar palavras para não ser confundido pelo inimigo. Então falei com Deus em pensamento. E a resposta que Deus me deu foi exatamente falando através de uma jovem dizendo: você perguntou a Deus.
E eu falei, não pode ser ninguém mais além de Deus. E ele disse, fala jovem. E ela disse, o senhor perguntou a Deus se o seu ministério tinha acabado. E Deus disse, não, ainda há um ministério a ser realizado, uma obra muito grande, e o senhor vai ser enviado para um lugar muito longe, e esse lugar chama Japão. Foi específico, porque eu não tinha descendência, nem minha esposa, e a gente não tinha nenhuma pretensão de sair do Brasil. Mas por 10 anos, em 3 vezes desses 10 anos, Deus falou, você vai para um lugar muito longe. E eu ficava por dentro de São Paulo, estava escolhendo cidade. Quando Deus falou a segunda vez, eu já saí de São Paulo, fui para Paraná. Talvez Curitiba, que eu ouvi falar que é uma cidade bacana, né? Uma cidade modelo. Eu falei, a gente escolhe sempre aquilo que a gente quer. Mas quando Deus falou Japão, eu falei, então é longe mesmo. Quando Deus fala, Ele fala mesmo. E está chegando o tempo de haver um despertamento na igreja do Senhor. E tem pessoas que vieram hoje aqui para Deus falar, porque precisam ouvir Deus. Deus está dizendo, é a hora de despertar. E as pessoas ficam pensando, assim como o presbítero Senhor falou, mas eu não sei como fazer, eu não tenho capacidade. Eu também nunca tive capacidade. E nós chegamos no Japão para dirigir um seminário intensivo e internato, que é esse que ele estava falando do passo de fé. E quando nós chegamos no Japão para assumir esse seminário, ele estava terminando o passo de fé. E nós trabalhamos, e mais algumas turmas foram formadas, chegando a 102 formandos nesse intensivo internato, por milagre de Deus. Hoje muitos obreiros e pastores estão trabalhando na obra do Senhor. E depois Deus nos moveu para fazer missões também com Índia, com Bangladesh, com Timor-Leste, com a Indonésia. E nós começamos a trabalhar. Depois Deus colocou essa Índia mais forte. Fomos lá em 2012. Depois Deus agora coloca África e depois Cuba. E nós estamos trabalhando, fazendo missões. Eu tenho falado, o nosso ministério é tão próspero, não porque nós somos ricos, mas porque não falta nada. Nós não exploramos crentes, nós não ficamos pedindo dinheiro. Os crentes é quem querem dar, porque quando nós temos a transparência de fazer a obra de Deus como ela é, as pessoas querem abençoar, querem ajudar. Tem pessoas que viam a foto de Bangladesh lá no seminário, lá no Passo de Fé, e falaram, pastor, eu sempre quis ajudar, como é que eu faço para ajudar isso aqui? Oh, sustentamos 29 evangelistas em Bangladesh por 3 ou 4 anos. E depois a agência missionária disse, não precisa mais mandar dinheiro. Esses evangelistas que vocês sustentavam, a igreja que eles estão dirigindo cresceu tanto que eles são sustentados pela própria igreja. E Deus continua fazendo a obra na Índia através do pastor Boas. Deus continua fazendo a obra lá em Cuba através desse pastor que nós temos ajudado. Sustentamos um orfanato na Indonésia por alguns anos. E hoje tem muitos desses jovens formados com profissão e trabalhando crentes em Jesus. A Índia, milhares de pessoas já foram batizadas. Nós temos várias fotos de batismo que o pastor Boas manda de batismo nas águas, perseguição, igrejas sendo queimadas, mas a fé deles sendo provada e eles prevalecendo e permanecendo na fé. E é por isso que Deus tem abençoado vocês, tem prosperado a vida de vocês, com toda a dificuldade. Os irmãos estão comprando carro, estão comprando casa. E a gente não prega isso não, a gente prega a palavra de Deus. Busca a vontade do Senhor. Mateus 6,33. Busca em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça. Todas essas coisas que você precisa comer, beber e vestir
as necessidades básicas de vida. E quando eu falo em investir, eu falo uma casa. E quando eu falo em andar, eu falo em carro. Não é luxo, isso é necessidade. Amém? Aqui a gente sem carro no Japão, a gente fica meio que manco também, né? Faltando alguma coisa. E o carro faz bem, precisa, é necessário para nós fazermos a obra. Eu e minha esposa por 8 anos viajamos 30 mil quilômetros por ano dentro do Japão, espalhando a palavra de Deus e pregando o Evangelho. Hoje centenas de obreiros estão trabalhando na obra do Senhor. O ETAD já está com mais de 200 alunos formando, e os irmãos agora estão fazendo até o bacharel em teologia, porque continuam estudando a palavra de Deus, crescendo no reino. E Deus está chamando vocês e falando: ei, está tudo depositado aí, quando é que nós vamos colocar em prática isso? Aí você fala assim: ah, eu estou fora porque eu nunca estudei, eu não fiz nenhum curso. Quem falou para você que Deus precisa de curso para chamar? Porque quem capacita é Ele. Tem muita gente que tem até anel de teologia, mas não sabe nada, não consegue fazer nada. E tem uns que não sabem nem ler direito e faz a obra de Deus com grandiosidade. Vocês que estão aqui na frente, entreguem o coração totalmente ao Senhor. Porque entregar o coração significa a sua vontade nas mãos de Deus. E Deus vai guiar vocês para o que Ele quer. Assim como Ele nos pegou ali e nos fez até de uma forma milagrosa renunciar nossos filhos e deixá-los na América e partimos sozinhos para o Japão. Eu me lembro quando deixamos a nossa filha de 18 anos dentro de um seminário lá em Missouri, nos Estados Unidos, e deixamos no quarto que ela ia ficar instalada, e pegamos a estrada de volta para New Jersey, onde de lá iríamos vir para o Japão. E de repente caiu a ficha, que veio aquele pensamento: quando vamos ver nossa filha de novo? Encostamos o carro no acostamento da estrada e deixamos as lágrimas rolarem até elas se secarem. A renúncia. E você fala: meu Deus, que sacrifício! O que Jesus fez por você e por mim foi muito mais do que isso. O que Deus fez por nós, porque sabe, amados, até hoje nós temos nossos filhos e eles estão no caminho do Senhor. Aleluia. Eles ficaram sós, mas não estavam sós, porque Deus estava com eles e disse: cuida da minha obra, porque dos teus filhos eu vou cuidar. Não tenha medo. Missionários têm ido para lugares mais perigosos ainda, com crianças de colo, e Deus tem usado com poder e com milagres e maravilhas. Eu creio que essa igreja é uma igreja missionária. Eu creio que daqui Deus vai levantar missionários para o mundo. Não sei para onde. Eu te aviso, não corra não adianta você correr, porque Deus te pega onde você estiver. Mas Ele pega para o bem. Assim como Moisés quis correr, Moisés duvidou, mas eu não, manda outro, não sei nem falar direito. Moisés deu várias desculpas para Deus. Deus falou assim: mas sou eu, Moisés? Diga ao povo: eu sou, me enviou, diga que eu que estou enviando você. E é assim que Deus está fazendo. Aqui tem homens e mulheres, servos de Deus e servos do Senhor. O amanhã pertence a Deus. Sabe qual é o melhor lugar do mundo para você estar? É no centro da vontade de Deus. Aleluia. Não importa onde é esse centro da vontade.